Olá, tudo bem? Nesse vídeo, o assunto abordado será vigas em flexão e as deflexões decorrentes dos carregamentos. O conteúdo será organizado da seguinte forma. Primeiro, algumas considerações iniciais sobre deflexão serão realizadas. Após, serão discutidos os conceitos de deflexão por flexão. Por final, será apresentado um método muito simples para determinar as deflexões em vigas com diferentes tipos de carregamento, que é o princípio da superposição, e um exemplo para finalizar. Então vamos iniciar o nosso estudo. Problemas de flexão ocorrem com mais frequência que qualquer outro carregamento em projetos. Eixos fixos ou rotativos, virabrequins, alavancas, molas, cantoneiras, assim como outros componentes, são frequentemente tratados como vigas durante o processo de projeto. Se a deformação exceder o ponto de escoamento do material, a viga escoará, deformará permanentemente, se for dúctil, ou possivelmente fraturará, se for frágil. Se a viga é dimensionada para evitar tensões que excedam o ponto de escoamento do material ou outro critério de resistência apropriado, nenhuma deformação permanente ou fratura ocorrerá. No entanto, deflexões elásticas, com tensões bem abaixo dos níveis de falha do material, ainda podem causar sérios problemas em uma máquina. Deflexões podem causar interferências entre partes móveis ou desalinhamentos que prejudicam a precisão requerida de um dispositivo. Dessa forma, projetar para minimizar a deflexão levará a maiores seções transversais da viga do que projetar apenas contra falhas por tensão. Podemos citar como exemplo o projeto de pisos e tetos de edifício, que tem como limitante as deflexões atuantes. Devo revisar conceitos de viga em flexão? A deflexão por flexão é calculada pela dupla integração da equação da viga, em que y é a deflexão e x é a posição ao longo do comprimento da viga. Lembrando que esta equação é aplicável apenas a pequenas deformações. Outro ponto a ser considerado é que a componente de deflexão devido à força cortante para uma viga longa é pequena e normalmente ignorada. No entanto, se a razão comprimento-altura for menor que 10, a deflexão devido à força cortante deve ser considerada. A equação da viga ela pode ser derivada duas vezes e integrada duas vezes. Isso originará 5 equações que definirão o comportamento dessa viga. Primeiramente, fazendo as derivações sucessivas, teremos uma equação para os esforços cortantes e uma equação para o carregamento. Por fim, integradas a equação uma vez, tem-se a rotação ou inclinação da viga. Integrando-se uma segunda vez, tem-se a deflexão da viga, fechando as 5 equações que descrevem o seu comportamento. Por conveniência, as 5 equações que descrevem o comportamento da viga serão apresentadas em grupo. Note que o único parâmetro de material nas equações é o módulo de elasticidade ou a rigidez. Então, uma vez que a maioria das ligas de um determinado metal base possui o mesmo módulo de elasticidade, não há vantagem em se utilizar uma liga mais forte e mais cara quando se projeta para minimizar deflexão. Projetar com critério de deflexão resulta em tensões mais baixas, né? Essa é a razão pela qual vigas em I ou outro perfil estrutural de aço são construídos de aço de baixa resistência e de baixo teor de carbono. A nomenclatura e as convenções são ilustradas a seguir. Para isso, vamos considerar a viga baixo, com comprimento de 20 polegadas e com uma carga distribuída de 80 libra-força por polegada. O eixo X é positivo para a direita e o eixo Y é positivo para cima. Todas as quantidades, carregamento, cisalhamento, momento, inclinação e deflexão têm o mesmo sentido de Y. São positivas para cima e negativas para baixo.
Muito bem. Os valores das quantidades nas extremidades da viga, ou seja, em x igual a zero e x igual a L, são denominados seus valores de extremidade ou valores de contorno. Por essa razão, os problemas com vigas são denominados problemas de valores de contorno. Considerando a viga em questão, os momentos são zero para as extremidades, pois a viga está simplesmente apoiada. As deflexões são zero em cada extremidade e a inclinação é negativa para a extremidade esquerda e positiva na extremidade direita. Existem muitos métodos e maneiras para determinar a deflexão em vigas. Aqui será apresentado o método da superposição. A superposição resolve o efeito de carregamentos combinados em uma estrutura, determinando-se os efeitos de cada carga separadamente e somando os resultados de forma algébrica. A superposição pode ser aplicada desde que cada efeito esteja relacionado linearmente com a carga que o produz, a carga não crie uma condição que afete o resultado de uma outra carga, e as deformações resultantes de qualquer carga específica não sejam grandes o suficiente para alterar de forma significativa as relações geométricas das partes do sistema estrutural. Muitos casos simples de carga e condições de contorno estão disponíveis, e assim nós temos em fácil acesso as reações, os esforços cortantes, os momentos, as deflexões. Aqui estão apresentados dois exemplos. O primeiro é uma viga engastada em uma das extremidades com uma força pontual aplicada na extremidade livre, e no segundo caso nós temos uma viga engastada em uma das extremidades, na outra extremidade livre, mas com carregamento distribuído ao longo de seu comprimento. No exemplo a seguir, você verá como é simples aplicar o método da superposição. Para isso, considere a viga carregada uniformemente e com uma força concentrada, conforme ilustrado. Usando superposição, determine as reações e a deflexão em função de x. Considerando cada estado de carga separadamente, podemos sobrepor as vigas 1 e 2 para compor o estado combinado de carregamento, em que nós temos na viga 1 uma viga com apoios simples com carga intermediária e na viga 2 apoios simples com carga uniforme. Para cada uma das vigas, nós temos as equações referentes às reações, aos esforços cortantes, aos momentos e às deflexões. Basta saber separadamente cada uma delas e somar posteriormente de forma algébrica para obter as relações finais. Para as reações, encontramos R1 e R2 como a soma algébrica dos efeitos da carga concentrada e da carga distribuída. O carregamento para a viga 1 é descontínuo e são fornecidas equações para deflexão distintas para as regiões AB e BC. O carregamento da viga 2 não é descontínuo, dessa forma há apenas uma equação. A superposição produz as equações para deflexão nos trechos AB e BC como apresentadas. Viram como é simples aplicar o método da superposição para determinar deflexões em vigas? Muito simples, né? Muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.